Mais de 7 meses se passaram desde que militantes do Hamas lançaram um ataque terrorista contra Israel. As forças de defesa de Israel expulsaram rapidamente o inimigo de seu território e lançaram uma operação retaliatória de larga escala. Esses ataques já duram mais de 200 dias, com pesados bombardeios, ações terrestres e operações especiais. A faixa de Gaza foi reduzida a pó. Enquanto isso, um dos últimos enclaves, a cidade de Rafah, onde mais de 1 milhão de pessoas se refugiaram, tornou-se o próximo alvo de Jerusalém, que afirma ser um dos últimos bastiões do Hamas. E isso irritou quase toda a comunidade internacional, o que significa que Israel corre o risco de maior isolamento na região e no mundo. Qual é o estado da guerra de Israel com o Hamas após 7 meses de campanha? E há alguma perspectiva de fim para ela? Qual é o plano para uma faixa de Gaza após a guerra? Na segunda-feira, 6 de maio, as forças de defesa de Israel ordenaram que 100 mil moradores de partes da cidade de Rafah, no sul de Gaza, evacuassem imediatamente para a zona humanitária de Al-Malwasi, a noroeste da cidade. Israel prometeu usar força bruta na área, que descreve como o último bastião do Hamas. De acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, a cidade tinha uma população de cerca de 275 mil habitantes. Agora, mais de 1,4 milhão de pessoas estão refugiadas ali. Após ataques aéreos durante a noite, uma coluna blindada israelense entrou em ação para tomar o lado palestino da passagem de fronteira. Rafah, que faz fronteira com o Egito, era a única passagem para Gaza que Israel não controlava diretamente. Essa foi uma das justificativas para a ofensiva, já que Jerusalém disse que o Hamas recebia reforços através daquela passagem. Este é o começo de nossa missão para eliminar as últimas 4 brigadas do Hamas em Rafah. Vocês não devem ter dúvidas quanto a isso, disse o porta-voz do governo israelense. Seriam 4 das últimas 6 brigadas que se acredita que o Hamas teria na faixa de Gaza: Yabna, Sabura, Tel Sultan e Rafah Oriental. As outras 2 estariam operando na parte central, em Nuseirat e Deir al-Balah. A mídia divulgou imagens de tanques Merkava israelenses entrando na área da passagem e bandeiras israelenses tremulando sobre o posto. A 401ª Brigada de Israel assumiu o controle operacional da passagem de Rafah na manhã de terça-feira. O exército israelense disse que a passagem estava sendo usada para fins terroristas, mas não apresentou evidências. Militantes do Hamas perto da passagem realizaram um ataque de morteiro que matou 4 soldados israelenses perto de Kerem Shalom no domingo, e mais projéteis de morteiro e foguetes foram disparados na terça-feira. A tomada da passagem de Rafah por Israel deu-lhe controle total sobre a entrada e saída de pessoas e produtos pela primeira vez desde que saiu de Gaza em 2005. Embora tenha mantido por muito tempo um bloqueio da faixa em cooperação com o Egito. Especialistas acreditam que as IDF enfrentarão um oponente determinado, bem entrincheirado e organizado para a defesa, com uma extensa rede de túneis no corredor da Filadélfia, um trecho de 14 quilômetros ao longo da fronteira entre Gaza e Egito. Rafah vai parecer fundamentalmente um pouco diferente, disse Jonathan Lord, que trabalha para o Center for a New American Security. Kenneth McKenzie, general aposentado da Marinha e chefe do Comando Central dos Estados Unidos até 2022, disse: vai ser outra luta dura, sangrenta e feia, da qual Israel aplicará as lições aprendidas nas lutas no norte de Gaza. O Hamas também. Ambos os lados aplicarão essas lições. Ressalta-se que a notícia da nova ofensiva de Israel veio em um momento em que parecia que a possibilidade de um cessar-fogo estava no horizonte. Nos últimos meses, os Estados Unidos, Egito, Catar e outros países tentaram impedir o derramamento de sangue em Gaza, negociando um acordo de cessar-fogo que incluiria a troca de reféns e os restos mortais das vítimas, mas sem sinal de uma solução.
Até que em 27 de abril, Jerusalém enviou um novo documento a mediadores egípcios e catares, renovando as esperanças. "Ficamos todos surpresos", disse um diplomata árabe anônimo. A oferta foi muito positiva. De repente, os israelenses aceitaram o que recusavam antes. A proposta incluía um cronograma para uma desescalada em 3 fases de 42 dias cada. De acordo com a Al Jazeera, a primeira fase incluiria um cessar-fogo temporário, uma retirada das forças israelenses para o leste e uma troca de prisioneiros, na qual Jerusalém recuperaria seus compatriotas em troca de, entre outras coisas, a troca de cada mulher soldado capturada por 50 prisioneiros palestinos. Na segunda fase, as operações militares cessariam completamente, as trocas de prisioneiros continuariam, haveria um sustentado e longo período de calma e o bloqueio de Gaza seria completamente suspenso. A terceira fase seria o fim do cerco a Gaza e o início da reconstrução do território. Quando Israel lançou ataques aéreos contra Rafah, autoridades do Hamas disseram que haviam aceitado a proposta, que havia sido negociada com mediadores egípcios, catares e americanos, incluindo o chefe da CIA, William Burns. O acordo do grupo islâmico foi confirmado por seu líder, Ismail Haniyeh. Um alto funcionário palestino familiarizado com a proposta disse à BBC que o Hamas havia até concordado em encerrar suas atividades hostis para sempre, se as condições fossem atendidas. "A bola está com Israel", disseram as autoridades do Hamas, e houve animação nas ruas de Gaza após a notícia do progresso nas negociações de paz. No entanto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu jogou um balde de água fria ao afirmar que a proposta fica muito aquém das demandas básicas de Israel, mas que a delegação israelense continuará as negociações, buscando condições que sejam aceitáveis para Israel. O lado cinético da rejeição da oferta foi a intensificação da operação israelense em Rafah. Um funcionário israelense anônimo disse a Reuters que a proposta do Hamas era inaceitável para Israel e não passa de um estratagema para fazer Israel parecer a parte que se recusa a chegar à paz. Joe Biden também ficou do lado de Jerusalém. Um cessar-fogo aconteceria amanhã se o Hamas libertasse os reféns, disse Biden. Por outro lado, um funcionário egípcio e um diplomata ocidental disseram que o rascunho aceito pelo Hamas continha apenas pequenas mudanças na redação da versão anteriormente defendida pelos Estados Unidos e com a aprovação de Israel. As mudanças foram feitas com a anuência do chefe da CIA, que aprovou antes de enviar o rascunho ao Hamas. Com o fracasso das negociações e uma nova ofensiva israelense ameaçando a vida de milhares de civis na área de operações militares, a impaciência e a oposição estão crescendo no Ocidente. Uma ofensiva militar israelense na cidade de Rafah violaria o direito internacional humanitário e não eliminaria o Hamas, disse Andrew Mitchell, vice-secretário de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, mas não especificou o que o país faria se uma invasão ocorresse. O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Joseph Borrell, também expressou desaprovação. A triste notícia é que não há um acordo para o cessar-fogo. O Hamas aceitou, Israel rejeitou e a ofensiva terrestre contra Rafah começou, apesar de todos os pedidos da comunidade internacional, Estados Unidos e União Europeia, todos pedindo a Netanyahu para não atacar Rafah. Comunicados oficiais contra a ofensiva de Jerusalém em andamento também foram emitidos pelos Ministérios das Relações Exteriores da Alemanha, França, Espanha, Bélgica, Noruega e Dinamarca, entre outros. É claro que, em Israel, apenas a voz do ator que realmente influencia o país, os Estados Unidos, está sendo ouvida. Então, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, correu para garantir ao seu homólogo americano, o secretário de Defesa Lloyd Austin, que Israel não tinha escolha a não ser lançar a ofensiva para neutralizar a ameaça terrorista, ao mesmo tempo em que agradecia aos americanos por sua ajuda na mediação. Mas os americanos pareciam não estar convencidos.
Em uma conversa telefônica com Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou sua oposição a uma operação terrestre em Rafah, e o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que Israel ainda não havia apresentado aos Estados Unidos um plano abrangente para a operação. No entanto, a situação entre Jerusalém e Washington é dinâmica, com os dois lados testando um ao outro. A Casa Branca está constantemente testando a abordagem para as próximas operações das IDF. De fato, Kirby disse em uma conferência que a operação no leste de Rafah não era uma invasão israelense completa da cidade, o que o presidente Joe Biden falava contra por motivos humanitários. Kirby, portanto, suavizou a definição de uma ofensiva israelense, acrescentando que Israel a descreveu como uma operação limitada com o objetivo de impedir o Hamas de contrabandear armas. Apesar disso, os americanos concluíram que era necessário dar um sinal e interrompeu o fornecimento de armas a Israel, especificamente 3.500 bombas, que Washington não quer ver usadas na ofensiva de Rafah. A decisão foi bastante significativa, pois foi a primeira vez desde 7 de outubro que os Estados Unidos retiveram armas com base no uso pretendido. Joe Biden afirmou que, se Israel lançar uma grande operação em Rafah, existem certos sistemas que não forneceremos. A decisão tem a ver com a crescente oposição à ação militar de Israel, não apenas entre os cidadãos americanos, mas também entre os democratas do Congresso. A pressão pública está crescendo à medida que as imagens da situação humanitária são divulgadas. Quase toda a população da faixa de Gaza foi forçada a fugir para o sul, e agora a mesma área está prestes a se tornar o próximo teatro de operações. Eles não retiraram os civis do campo de batalha, e há cerca de 275 mil pessoas que viviam em Rafah e arredores antes do início do conflito. Agora, há cerca de 1,4 milhão de pessoas lá. São muitas pessoas em um espaço muito pequeno, Lloyd Austin lembrou. A ação dos americanos, porém, não teve muito efeito sobre os israelenses. Netanyahu rapidamente comentou sobre a decisão, dizendo que, se necessário, Israel lutará sem armas americanas. Além disso, a Casa Branca continua garantindo que apoia Israel, apesar do bloqueio de armas. Enquanto isso, pouco depois do início da ofensiva, a ONU relatou que as passagens de Rafah e Kerem Shalom haviam sido fechadas. O fechamento dessas passagens é particularmente prejudicial para a já terrível situação humanitária. Elas devem ser reabertas imediatamente, disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Embora a passagem de Kerem Shalom tenha sido aberta após alguns dias, a situação permanece difícil e a passagem de Erez também deve abrir. Todo o combustível e geradores passa por Rafah, disse o porta-voz da ONU, Jens Laerke. Em 12 de maio, Georgios Petropoulos, chefe da agência humanitária da ONU em Gaza, alertou que os alimentos acabariam em 13 de maio. Enquanto isso, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, alertou que a ofensiva de Rafah era incompatível com o direito internacional. Não consigo ver como as últimas ordens de evacuação, muito menos um ataque total em uma área com uma presença extremamente densa de civis, podem ser conciliadas com os requisitos do direito internacional humanitário e com os dois conjuntos de medidas provisórias vinculativas ordenadas pela Corte Internacional de Justiça. A ofensiva na fronteira sul de Gaza também é uma dor de cabeça para o país do outro lado da fronteira. O Egito teme uma imigração em massa de palestinos, mas a ofensiva israelense aumenta esse risco. O Ministério das Relações Exteriores do Egito chamou as ações de Israel de escalada perigosa e anunciou que se juntará ao caso da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça, acusando Israel de violar a Convenção de Genocídio em Gaza. Enquanto soldados e tanques israelenses operam em Rafah, os líderes políticos em Jerusalém estão pensando no que vem depois, como Gaza deve ser administrada após a guerra. Quem fará isso? E, talvez o mais importante, como conciliar
a crescente demanda internacional por uma solução de dois estados, com a pressão doméstica para não fazê-lo. Ao contrário, pede assentamentos israelenses em Gaza, como na Cisjordânia. O fato é que Benjamin Netanyahu está tentando jogar a questão da maneira mais habilidosa possível, tentando conciliar os interesses de todas as partes envolvidas, inclusive os seus próprios. Para permanecer no poder, ele depende, entre outras coisas, de seus parceiros radicais de coalizão, como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. E isso resultou no primeiro plano para o pós-guerra em Gaza, divulgado no final de fevereiro deste ano. Ele previa o controle indefinido de Israel sobre o enclave, com a administração civil nas mãos de moradores de Gaza sem vínculos com Hamas. O plano também pedia o desmantelamento da UNRWA, a agência da ONU responsável pela ajuda humanitária em Gaza, e o estabelecimento de mais assentamentos na Cisjordânia. Decepcionante foi como o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, descreveu esse plano. Representantes do mundo árabe em Riad e Abu Dhabi reagiram de forma semelhante. Enquanto americanos, sauditas e emiradenses pressionam Israel a buscar uma solução de dois estados, o plano proposto torna isso ainda menos provável. Deve-se notar que na última votação do Conselho de Segurança da ONU, em 18 de abril, sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, os americanos votaram contra e são, de fato, o último obstáculo ao reconhecimento da Palestina. Os Estados Unidos continuam apoiando fortemente uma solução de dois estados. Esse voto não reflete a oposição à condição de Estado palestino, mas sim um reconhecimento de que isso só virá de negociações diretas entre as partes. Foi a explicação do embaixador dos Estados Unidos na ONU, Robert Wood. Ademais, em 3 de maio, enquanto as forças de defesa de Israel se preparavam para a ofensiva de Rafah, outro plano pós-guerra para Gaza surgiu, ligeiramente diferente. O plano sobre o qual só sabemos por jornalistas, incluindo Patrick Kingsley, do New York Times, veria o controle de Gaza evoluir. Israel não teria mais o controle de fato, mas Jerusalém o compartilharia com Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. Essa coalizão exótica israelo-árabe-americana nomearia líderes de Gaza para se encarregar da reconstrução, lei e ordem, educação e administração de Gaza. Após 10 anos, os moradores locais votariam se querem se tornar parte de uma administração palestina conjunta com a Cisjordânia. Enquanto isso, o exército israelense continuaria na faixa. Em troca, os árabes, especialmente a Arábia Saudita, reconheceria Israel. O problema é que, extraoficialmente, ninguém gosta desse plano. Contra ele estão os radicais do governo de Netanyahu, que não querem ver estados árabes interferindo no que consideram assuntos internos de Israel. Os estados árabes também são contra, pois não veem como esse plano levaria à criação do Estado da Palestina. E isso, em sua opinião, é uma pré-condição para qualquer participação deles na resolução desse conflito. Questionado sobre o plano, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos disse que o país não participará de nenhum esforço de reconstrução em Gaza até que haja um acordo sobre a solução política para o conflito, que inclua um caminho claro, oportuno e vinculativo para todas as partes, e leve ao estabelecimento de uma solução de dois estados. Netanyahu está encurralado, e a questão de um Estado palestino permanece tão distante quanto antes. Além disso, as pesquisas de opinião em Israel mostram uma mudança gradual contra uma solução de dois estados. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Israelense de Democracia em janeiro de 2024, 51% dos israelenses disseram ser contra encerrar a guerra por meio de um cessar-fogo, garantias americanas e um acordo com estados árabes, como a Arábia Saudita, para a criação de um Estado palestino. Apenas 36% apoiaram tal solução. Muitos israelenses acreditam que é inaceitável recompensar os palestinos com a criação de um Estado após o ataque do Hamas. Já os observadores políticos estão lendo os sinais vindos do governo Netanyahu não como um plano,
mas como evidência da falta de um. Os radicais israelenses estão se tornando mais radicais e aumentando suas demandas. Os aliados de Israel, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, estão se distanciando cada vez mais. Os árabes, com quem Israel buscou construir pontes para equilibrar a ameaça iraniana sob os acordos de Abraão, estão se aliando à Palestina e talvez desta vez não cedam até que Jerusalém realmente ofereça a perspectiva de uma solução de 2 estados. E quem está assistindo a tudo isso com um balde de pipoca nas mãos é o Irã, pois está ganhando força a cada erro israelense, especialmente com a possibilidade de combate com o Hezbollah, incomparavelmente mais poderoso que o Hamas. Finalmente, e mais importante, a falta de uma solução viável afeta mais de 2 milhões de palestinos, que vivem em condições desumanas e cuja sobrevivência permanece ameaçada, não apenas por causa da ofensiva militar, mas também por causa da interrupção da ajuda humanitária e da ameaça à operação das agências de ajuda locais. O tempo está passando. Dezenas de milhares de mortos, outras dezenas de milhares de feridos, mais de 80% da população de Gaza deslocada. À medida que uma evacuação em massa continua em Rafah, as IDF intensificaram as operações no centro de Gaza. Na última atualização deste roteiro, na manhã de segunda-feira, 13 de maio, agências de notícias relataram que 300 mil pessoas já haviam sido evacuadas, enquanto as operações em Rafah continuavam. Israel declara ter matado entre 10 mil e 12 mil combatentes do Hamas e continuará as operações até que os islâmicos sejam completamente eliminados. Mesmo que isso aconteça, o que é improvável, o que vem depois? Terra arrasada em Gaza, uma imagem internacional manchada, raiva e desconfiança de Estados Árabes, alegria do inimigo em Teherã e profundas divisões domésticas. Talvez o termo vitória de Pirro precise ser atualizada para vitória de Netanyahu.